Deus. Obrigado, velho. Com esse louvor aqui que a gente acabou de cantar, eu quero te convidar. Antes mesmo da gente começar aqui a falar de alguma coisa, eu quero te convidar a orar. Você que está aí na sua casa, nós cremos nesse Deus do sobrenatural, nesse Deus que Ele é sobre todas as coisas. Eu quero convidar você nessa hora a orar, clamar a esse Deus. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso de louvor. Obrigado porque essas músicas, elas já falam o nosso coração. Elas carregam o teu evangelho. Isso nos aquece. Isso fala conosco. Pai, obrigado porque nós estamos aqui e é uma alegria poder repartir a tua palavra, Deus. E pedimos ao Senhor que em meio a todo esse sofrimento, o Senhor nos ajude a continuar caminhando, Deus. Essa é a nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Quero pedir para você agora, compartilha nosso culto. Joga lá no grupo da sua célula, joga lá no grupo do futebol também, aquele proibido, sabe? Joga lá, fala com a galera, manda acessar. Nós estamos começando uma nova série, Em Meio ao Sofrimento. Nós teremos 3 encontros falando sobre essa condição que nós estamos. Nós estamos todos em meio ao sofrimento. E esse primeiro encontro nosso é Em Meio ao Sofrimento, Caminhe. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, versículo 3. Acesse aí seu celular, ou então só presta atenção na leitura e está tudo certo. A palavra de Deus diz assim para nós: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mais que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Em meio ao sofrimento, caminhe. Folha de São Paulo, 10/3/2021. Diz assim: em 24 horas o Brasil registra mais de 2.300 mortes por Covid, a maior marca da pandemia. Na última quarta-feira, 2.349 brasileiros foram a óbito. 8 brasileiros a cada 5 minutos. Quando nós pensamos na realidade da nossa cidade, a última quarta-feira registrou 556 novos casos de Covid e 13 óbitos. É a maior marca de óbitos na nossa cidade em um só dia, também em meio a essa pandemia. Aqui em Maringá, certamente você que está conosco, certamente você conhece alguém, foi acometido pela notícia de que algum querido, alguma pessoa próxima, alguém que você tem relação, infelizmente veio a falecer. E muitos irmãos, muitas pessoas estão ainda sofrendo. Os nossos hospitais, eles estão no limite da capacidade. Os nossos médicos e enfermeiros estão esgotados. Então, em meio ao sofrimento, caminhe.
essa é a perspectiva que nós vamos estar traçando aqui, porque hoje, quando nós acessamos a nossa timeline, quando você acessa o seu feed de Instagram, certamente o sofrimento e a dor, o luto e a desilusão estão cruzando o seu caminho. Essa é uma realidade. O sofrimento nos atinge. Entretanto, quando nós pensamos no sofrimento, e quando nós nos propomos a falar sobre sofrimento, há algumas coisas que muitas vezes nós tentamos aplicar no momento de sofrimento, mas de fato elas não resolvem muito. A primeira coisa que não resolve muito quando a gente pensa no sofrimento é querer explicar os motivos. Muita explicação não resolve para quem está sofrendo. Muita explicação não vai mudar o fato de que, de repente, o óbito, a morte chegou na sua família, na sua casa. É claro que explicar, é claro que você entender os processos, muitas vezes vai ajudar você a atravessar, mas ela não vai mudar o fato em si de que o sofrimento foi alojado. Então, explicar que foi culpa, que foi o mal, que foi a Covid, que foi a pressão, que foi o hospital, isso não resolve. O sofrimento já chegou. Uma outra coisa que não resolve é a culpabilização. O sofrimento invadiu minha vida, invadiu minha casa, a Covid chegou e eu estou querendo achar um culpado. É culpa do prefeito. É culpa do prefeito porque o lockdown não funciona. Não, é culpa dos jovens, porque os jovens eles são irresponsáveis, eles fazem festas clandestinas. Isso tudo que está acontecendo aqui é culpa do carnaval, é culpa do Porto Rico, é culpa do Bolsonaro que não usa máscara. Não, na verdade é culpa do PT, porque se não tivesse roubado tanto, a gente ia ter mais condições de atender nos hospitais. A gente fica tentando culpabilizar e, na verdade, a culpabilização ela tira a nossa própria responsabilidade, muitas vezes em meio ao sofrimento. Eu posso falar que o presidente está falando que a máscara não é importante, mas é responsabilidade minha sair ou não sem máscara. Então a culpabilização também não funciona. Uma outra coisa que não funciona em meio ao sofrimento é o desespero. Ficar desesperado não adianta, não resolve. Por quê? O desespero possivelmente trará mais sofrimento. Atitudes impensadas, atitudes impulsivas, naturalmente vão causar mais dor e mais dano. Uma outra coisa que não funciona para nós é fuga. É a síndrome do avestruz. Enfiar a cabeça no buraco e achar que nada está acontecendo. O negacionismo, a fuga, ela não resolve o problema do sofrimento. Ela não resolve o problema da crise. Se você achar que não está acontecendo nada, que a Covid é uma coisa da conspiração, que isso não existe, que isso não é real, que você começar a se descuidar e sair por aí, e provavelmente isso vai trazer mais dano ainda para a sua vida. Mas uma última coisa que também não resolve é blasfemar. Não resolve você jogar tudo para o alto e pensar assim, meu, Deus não existe. Deus não está aqui. Porque se está ruim com Deus, pior vai ficar sem Deus. Então essas 5 coisas, elas não resolvem para o sofrimento. Para esse momento. E quando a gente tenta explicar algumas coisas a respeito do sofrimento, quando a gente se propõe a debruçar nesse tema e olhar para as Escrituras e ver o que isso gera em nós, isso é importante para quem não sofre, se preparar para o momento do sofrimento, mas para quem está sofrendo, o que a Bíblia ela nos deixa muito claro é que nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos interceder por aqueles que sofrem. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, é justamente isso que está acontecendo. E aí vem a tentativa da gente tirar algumas lições
a partir desse contexto. Pedro, ele era o líder da igreja, o líder mais forte da igreja ainda naquele momento. Apesar de Paulo já ter plantado várias igrejas, e quando Pedro ele destina essa carta às igrejas ali na região da Turquia, foram igrejas que foram plantadas por Paulo. Mas Paulo estava preso, e aqueles irmãos, na sua grande maioria gentios, eles estavam sofrendo perseguição familiar, sofrendo nos seus negócios, sofrendo nas suas cidades, porque testemunhar da sua fé era hostil, testemunhar da sua fé, eles eram taxados como loucos, testemunhar da sua fé era perder financeiramente, testemunhar da sua fé era se afastar das suas famílias, e em alguns momentos testemunhar da sua fé era risco de morte. E Pedro, ele se propõe a escrever a esses irmãos. Essa carta é escrita mais ou menos em 63, Pedro vai morrer ali por 67 depois de Cristo. Então, Pedro já está nos finalmente. E Pedro seria preso, seria crucificado depois de cabeça para baixo. E o que nós percebemos quando ele se propõe a escrever é que aquele líder impetuoso, carismático, impulsivo, aquele cara que ia para cima, ele mudou o seu temperamento. Ele não é mais aquele Pedro, explosivo. Não, ele é alguém que sabe falar às pessoas em meio ao sofrimento. E quando a gente pensa nas questões do sofrimento, quando eu fui estudar essas questões do sofrimento, eu me deparei com uma citação do Tim Keller que diz assim: devemos enfrentar e atravessar o sofrimento, sem abalo ou espanto, sem negar a tristeza e a tragibilidade, sem ressentimento ou medo paralisante, mas também sem subserviência ou capitulação e sem sujeição ou desespero. Bom, nós temos que enfrentar o sofrimento. O sofrimento é algo que, se nós olharmos para as Escrituras, e se nós tivermos uma leitura honesta das Escrituras, nós vamos perceber que as Escrituras, elas nos preparam para os dias maus. Inúmeros versículos da Bíblia, se você parar para estudar, você vai perceber que o sofrimento é algo que nos acomete. Existem teologias hoje que dizem que não, que você não é cauda, você é cabeça, você é filho do rei, que 10 mil vão cair do seu lado, outros tanto do outro, mas você vai permanecer em pé, o gafanhoto não vai roubar o seu celeiro, não vai vir o desemprego. Tem teologia que diz isso. Tem teologia que vai dizer que porque você está em pecado é que o sofrimento entrou na sua porta. Mas isso não é verdade. Mas é verdade sim, que o sofrimento é do ser humano. Sofrimento é para todos nós. E se tem uma coisa que nos nivela a todos, é o sofrimento. E a experiência com a Covid tem feito isso conosco. A Covid tem nivelado todo mundo. Ricos, pobres, pessoas com saúde, pessoas sem saúde, com histórico de saúde e com histórico de não saúde. Hoje nós temos notícias que pessoas com comorbidades vêm a óbito, mas que pessoas que não têm nada também vão a óbito. E aí vem uma nova cepa, e antes criança não pegava, agora criança já pega, e são muitas informações, então estamos todos nivelados no sofrimento. E quando nós nos deparamos com o sofrimento, o problema em si não é o sofrimento, mas é o que está no fim do sofrimento. Porque o fim do sofrimento é morte. E no fundo nós temos medo da morte. Nós não temos medo da Covid, mas a gente tem medo de ficar entubado. A gente não tem medo da Covid, mas a gente tem medo de morrer. A gente não tem medo da Covid, mas tem medo de passar para o nosso avô, para a nossa tia, para o nosso pai, e eles virem a óbito. Então isso nos mostra que, no fundo, nós não temos medo do sofrimento em si, mas a gente tem medo do que o sofrimento vai gerar. A gente tem medo da morte. E
esse texto nos propõe alguns ensinamentos. Não só esse, mas vários outros textos da Bíblia. Nos propõe, por exemplo, o Salmo 23. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando andar no vale da sombra da morte, mesmo quando andar pelo sofrimento. Isaías 50:10, quem entre vocês teme o Senhor e obedece a sua palavra, a palavra de seu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confia no Senhor e dependa do seu Deus. Isaías 50:10. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Lamentações 3:2. Todos esses versículos falam de andar e caminhar no sofrimento. Então, no meio do sofrimento, a Bíblia nos propõe uma caminhada, caminhe, avance. E talvez o versículo mais conhecido a respeito disso, eu tenho certeza que você já ouviu ele, é Isaías 43:2. Quando atravessares pelas águas, eu estarei com você. E quando passares pelos rios, eles não te encobrirão. E quando andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Sofrimento, caminhada. E quando termina esse texto, vai um pouco mais adiante, isso tudo acontece porque o texto diz que Ele estará conosco. Então andar no sofrimento, atravessar o sofrimento, passar pelo sofrimento, é algo que as Escrituras nos revelam. Uma outra coisa que as Escrituras nos revelam, através de outros textos bíblicos, é que passar pelo fogo, passar pelas águas, são características das tribulações. Isso não só para o mundo judaico, mas também para o mundo grego e para o mundo romano, eram ilustrações utilizadas. Então nós vamos ter mais um monte de textos, vários versículos, que vão nos propor esse entendimento, que os dias maus virão. Salmos 66:10 diz assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Salmos 66:12, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. E se a gente for continuar avançando, a gente vai encontrar outros textos nesse mesmo sentido, mas o texto que nós lemos, 1 Pedro 1,6 diz: nisso vocês exultam, que ainda agora, por um pouco de tempo, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quando nós vamos para o significado dessa palavra, provação no grego, nós encontramos um sentido de provação de caráter, de você ser testado. E que os sofrimentos, a perseguição que aqueles novos cristãos eles estavam sofrendo, essas provações todas, elas iam afetar e provar o caráter deles. E de certa forma, essa é uma questão que o sofrimento ele nos proporciona. As provas nos proporcionam isso. A prova nos proporciona refinamento. Quando você vai para a academia, você é provado, você ali é testado, seus músculos são estressados. E você melhora. Você tem a possibilidade de crescer. Tem um psicólogo chamado James Davis. Ele é um psicólogo norte-americano. E ele adota uma filosofia, e ele tem um livro que ele fala sobre o sofrimento produtivo. E que esse sofrimento que Pedro está falando aqui, da provação, que é esse sofrimento do refinamento, ele é algo que ele é positivo para a minha vida e a sua vida. Que quando nós olhamos para o sofrimento, nos deparamos com ele como algo extremamente hostil, isso é fruto de uma ilusão do mundo ocidental.
O mundo do Oriente é um mundo que lida com o sofrimento de outra forma, mas nós ocidentais, nós tentamos a todo custo nos afastar do sofrimento. Nós tentamos controlar a nossa vida, controlar a nossa história e se afastar totalmente do sofrimento. Inclusive, uma perspectiva de vida de sucesso é uma vida que não tem sofrimento. É uma vida de dinheiro no bolso. É uma vida de prazeres a todo custo. Mas quando a gente pensa no sucesso, dificilmente no nosso mundo a gente pensa no sofrimento. Mas o James Davis vai falar isso, que há um sofrimento produtivo, que há um sofrimento que quando nós nos deparamos com ele, e de modo geral a psicologia vai dizer para nós minimizarmos o sofrimento, remover o sofrimento, mas o James Davis vai dizer que o sofrimento produtivo, às vezes, ele revela uma verdade a respeito de nós. E essas provações que Pedro está falando aqui, vão nos propor exatamente esse tipo de dinâmica que o James Davis está trazendo. Porque a primeira lição que esse texto nos traz a respeito dessas provas, é que quando caminhamos em meio ao sofrimento, a gente refina a nossa visão a respeito de quem nós somos. Se a Covid-19 é uma doença tão horripilante que ninguém está livre dela, todos nós estamos vulneráveis a ela, algo ela nos mostra. Nós não temos controle total sobre nós. Nós não temos controle sobre a vida. Nós somos frágeis. Talvez se hoje você abrir o seu Instagram aí, e começar uma story, e começar a dizer, não, eu não sou bom, eu não sou o melhor, eu sou frágil, eu tenho esse problema, eu sou mentiroso, eu tenho dificuldade de caráter. Provavelmente você vai ser alguém que vai ser execrado, alguém vai chegar e falar, para de falar essas coisas, as pessoas não vão querer mais se relacionar com você. Mas o sofrimento e essa condição em que nós estamos, ela faz com que a gente olhe para nós mesmos e encontre essas deficiências. Essas deficiências, elas são reais, são verdades a respeito de nós. E só a caminhada pelo sofrimento nos proporciona isso. Porque enquanto nós não sofremos, nós não somos testados. Enquanto nós não sofremos, o nosso caráter não é provado. Enquanto a gente não sofre o lockdown, o nosso prazer do encontro não é testado. E aí eu te pergunto, você é de Maringá, mas você está indo jogar bola no Sarandi? Não cabe. Está fora. Está aglomerando, estamos fazendo festa, trazendo um monte de gente. Estamos fora. São pecados que estão sendo revelados a nós. Eu também gosto de futebol, também gosto de fazer churrasco com meus amigos. Mas é tempo da gente passar pelo sofrimento e passar pelas privações e entender algumas coisas, priorizar outras coisas. E esse é um desafio que só essa condição de sofrimento traz para nós. E Pedro está falando isso para os nossos irmãos. Vocês vão passar por todo tipo de provação. Vocês vão passar por tudo isso. É nesse momento que o nosso caráter é transformado. Porque na perspectiva bíblica, o sofrimento está para o nosso caráter, assim como o fogo está para o ouro. O ouro, ele vai para o fogo e ele tem a sua condição, o seu estado modificado. Ele chega a derreter, mas ele não é consumido. Ele não deixa de existir, pelo contrário, ao passar por esse processo, todas as suas impurezas são removidas e só o ouro genuíno permanece, só o ouro mais puro fica. Na perspectiva
bíblica, quando nós caminhamos em meio ao sofrimento, o nosso caráter está sendo transformado de tal forma que o melhor de nós está por vir. É claro que Deus não usa só o sofrimento. Mas quando nós lemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, nós podemos sim olhar para a realidade de sofrimento que nós estamos passando, ou que ainda passaremos, como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de melhorar. E se a condição de sofrimento revela a nossa pequenez, obviamente ela revela a grandeza de Deus. Ela vai revelar a nossa dependência de Deus. E aí vem a segunda lição. Quando nós caminhamos no sofrimento, nós aprimoramos a nossa fé. Porque no meio do sofrimento nós nos aproximamos com Deus. Nós nos achegamos a Deus, e não pelas nossas próprias forças, mas porque o próprio Deus vem em direção a nós. Quando nós começamos a ler o texto, vai dizer que o Deus de todas as consolações veio para conosco. Esteve conosco. C.S. Lewis ele vai dizer que na bonança, Deus sussurra. Na prosperidade, Deus sussurra. Mas que na adversidade, Deus grita em nossos ouvidos. E quando nós olhamos para a história bíblica, a história de Daniel e seus amigos, lá em Daniel capítulo 3, tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles enfrentaram o Nabucodonosor, e eles foram colocados diante do Nabucodonosor, e o Nabucodonosor falou assim: eu vou dar mais uma chance para vocês não passarem por essa fornalha. Eu vou mandar tocar a trombeta e vocês se prostrem. E a resposta deles foi categórica: escuta aqui, nós não nos prostraremos. Ainda que a gente passe pela fornalha, ainda que a gente tenha que morrer nesse fogo, nós não vamos nos prostrar. O nosso Deus, Ele pode nos livrar, e se Ele quiser, Ele nos livrará. Mas escuta aqui, Nabucodonosor, mesmo que Ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar à fornalha. Essa convicção de fé não é a certeza do plano que Deus tem, mas essa convicção de fé é a certeza que eles creem em um Deus que é Deus. Esse foi o movimento, esse foi o processo do sofrimento na vida do Sadraque, Mesaque e Abednego. E antes eles já tinham sofrido. Tinham sido exilados, saíram da sua terra, foram levados como escravos, tiveram os seus nomes trocados, tanto é que Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos. Mas eles estavam perto de Deus, e tanto é que o que espanta o Nabucodonosor é que quando eles estão indo para a fornalha, eles são amarrados com mais força do que qualquer outro. Os soldados que os levam morrem no caminho. Mas quando eles entram na fornalha, eles começam a caminhar na fornalha. E o Nabucodonosor se levanta espantado, e ele vai olhar, e ele comenta: não foram 3 homens que nós jogamos ali? Eu estou vendo 4, e o quarto parece com o Filho de Deus. Jesus Cristo estava com aqueles homens na fornalha, para que o fogo não consumisse. Quando nós vemos na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, 1 Pedro 1,7 diz que o ouro puro passando pelo fogo sai comprovadamente puro. E a fé genuína que passa pelo sofrimento sai completamente genuína. Presta atenção e olha aqui para mim. Jesus sofreu na cruz um sofrimento infinito para que eu e você, pela fé, pudéssemos passar pelos nossos sofrimentos finitos. É possível passar pelo sofrimento, porque Jesus Cristo
Ele próprio suportou todo o sofrimento, que seria o único sofrimento que nós não teríamos condições de suportar pela fé. Paulo vai dizer, Deus vai dizer para Paulo: a minha graça te basta. Então, quando nós estamos passando pelo sofrimento, quando pelo sofrimento nós conhecemos de fato quem Deus é, porque Ele próprio vem até nós, a maior fornalha que a humanidade já teve, o maior sofrimento que um ser humano poderia ter passado foi a cruz de Cristo. E pela fé, nós podemos passar pelos sofrimentos, porque Jesus nos apontou o caminho. Hebreus 12:3 diz assim: pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pela fé, meu irmão, se você está passando por algum tipo de sofrimento hoje, eu quero te desafiar a olhar para Jesus. E eu quero te desafiar a olhar para as Escrituras e clamar pelo Espírito Santo de Deus, que vai te ajudar a não se cansar e nem desanimar, a perseverar, a continuar caminhando em meio ao sofrimento. Porque se é verdade que o sofrimento traz luz em quem nós somos e quem Deus é, se é verdade que o sofrimento ele vem e ele tem o potencial de, encaminhando pelo sofrimento, aprimorar a nossa fé, eu quero te dizer que o sofrimento tem limite em terceiro lugar. Caminhe pelo sofrimento, porque o sofrimento tem limite. 1 Pedro 1,6, ele vai dizer: nisso vocês exultam, que ainda agora, por pouco tempo, vocês vão passar por toda a provação. Por pouco tempo. Há um tempo separado para nós, onde isso não existirá mais. E o versículo 9 vai dizer: pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, que é a salvação das suas almas. Então esse tempo que nós estamos vivendo aqui, é tempo de sim enfrentar todas as coisas. É tempo sim de passar pelo sofrimento. É tempo sim de caminhar essa trilha. Mas isso não é o fim para nós. Se o fato de estarmos passando por sofrimento nos nivela, porque nós temos medo do final do sofrimento e não do sofrimento em si, nós temos medo da morte, daquilo que o sofrimento pode causar. Quando nós vamos a Hebreus 2, 14 e 15, está escrito: portanto, nisto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que pela sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu quero dizer para você que nós não precisamos ter medo da morte, porque Jesus Cristo, ao ressurgir, porque Jesus Cristo, ao ressuscitar, Ele tornou inoperante a morte. A morte não é o fim do sofrimento. Para nós que estamos em Cristo, a morte é o início da ressurreição plena, da vida sem dores. Então nós não precisamos ter medo de caminhar em meio ao sofrimento. Jesus Cristo tornou inoperante a morte. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu coração nesses dias. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que falou por meio de Pedro a essa igreja perseguida, esse mesmo Espírito que sustentou Pedro até a morte também de cruz, é o mesmo Espírito que pode te vivificar essa noite. É o mesmo Espírito que pode transformar o seu coração. É o mesmo Espírito que pode fazer você encarar o sofrimento de outra forma. De todas as coisas que nós conversamos aqui a respeito em meio ao sofrimento, caminhe. Guarde isso. Jesus Cristo de Nazaré, ao ressuscitar,
tornou inoperante a morte. Por isso, não tenha medo da morte. Essa condição de sofrimento, se Deus quiser, em breve, vai passar. Eu quero orar por você. Quero orar com você, com a sua casa, com a sua família. Pedindo para que o Senhor nos preserve. Pedindo para que Ele nos ajude a caminhar em meio ao sofrimento. Pedindo para que Ele nos auxilie a não travar, a não desanimar, a não blasfemar. Porque é possível caminhar. Porque o sofrimento tem limite. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós entendemos, olhando para as Escrituras, que até em meio ao sofrimento o Senhor está conosco. Pai, obrigado, porque nós cremos no Deus do sobrenatural. Obrigado porque nós cremos no Deus que está conosco, que anda conosco. Obrigado, Senhor, porque nós cremos num Deus que sim, pode mudar deliberadamente histórias. Pode operar milagres circunstanciais. Mas obrigado também, Senhor, porque nós sabemos que se um dia o luto chegar na nossa casa, se o luto encontrar a minha existência, nós fecharemos os nossos olhos para essa vida e abriremos os olhos na eternidade. Porque o Senhor Jesus Cristo tornou inoperante a morte. E por isso nós podemos caminhar. Pai, que nesse tempo, nessa hora, esteja tendo salvação nas casas. Pai, que nesse tempo e nessa hora, pessoas estejam tomando uma nova posição em meio ao sofrimento. E que o Senhor nos ajude, Pai, a atravessar esse breve tempo das provações. Sendo refinado, sendo aperfeiçoado, tendo o nosso caráter mais parecido ao caráter de Cristo. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para você compartilhar essa mensagem com alguém que você entende que precisa caminhar diante do sofrimento. E quero pedir também para que você se inscreva no nosso canal do IPI Jovem no YouTube, @IPI Jovem. Em breve as nossas transmissões serão por esse novo canal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa.